Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo e o nosso tema da aula de hoje é semelhança. Tá? Bom, antes da gente entrar em semelhança de polígonos, semelhança de triângulos, vamos definir, vamos procurar uma definição para semelhanças de figuras em geral. Tá? Bom, o conceito de semelhança é um conceito bastante intuitivo, né? Então, observa comigo, né? Temos o seguinte, olha para esses dois mapas aqui. Temos aqui dois mapas do Brasil, certo? Bom, intuitivamente a gente pode dizer que esse mapa ele é semelhante a esse aqui. Por quê? Porque a impressão que nós temos é que esse mapa é esse o quê? Ampliado, né? Visto mais de perto, certo? Bom, mas para duas figuras serem semelhantes, no caso aqui, eles estão na mesma posição, né? Elas não necessariamente precisam estar na mesma posição. Por exemplo, se a gente olha essas duas figuras, né, desse pensador, nós também podemos dizer que essas figuras são semelhantes. Por quê? Porque apesar de eles estarem, né, em direções opostas, em sentidos opostos, a gente percebe o quê? Que essa figura também é essa ampliada, só que o quê? Só que rotacionada. Diferentemente, por exemplo, dessa daqui, né? Olhando para essa foto e essa foto, né, automaticamente a gente percebe que esse é diferente desse, em termos de semelhança, né? Então, como que a gente pode definir a semelhança, né, de duas figuras, né? A definição, né, que a gente vai adotar vai ser a seguinte, olha só, duas figuras F e F' são semelhantes, com razão de semelhança K, onde esse número K é um número real positivo, quando existe uma correspondência biunívoca S de F em F', tal que para quaisquer x e y pertencentes a F e seus correspondentes x' igual a SX e y' igual a SY pertencente a F', tem-se que a medida do segmento x', y' é igual a K vezes a medida do segmento XY. Bom, então, repara comigo uma coisa, olha só, vamos olhar aqui para a figura. Primeiro, né, vamos explicar algumas coisas. O que significa essa correspondência biunívoca, né? Bom, então, olha aqui para o nosso mapa novamente. O que são pontos correspondentes? São pontos seguintes. Se eu pegar, por exemplo, um ponto aqui, X, vou pegar esse X, chamar de X' aqui, certo? Que está aqui, né, na ponta aqui do Amapá, né, no nosso mapa, para esse ponto só vai existir apenas um outro ponto equivalente aqui, ou melhor, correspondente no outro mapa, que vai ser o nosso ponto X, certo? Da mesma forma, se eu tomar na outra extremidade esse ponto aqui, Y', né, ao fundo aqui, bem na ponta aqui do Rio Grande do Sul, então no nosso outro mapa também só vai existir um ponto correspondente a esse, que no caso é o que nós vamos chamar de Y. Então o que nós temos? Nós temos que esse mapa vai ser semelhante a esse quando para quaisquer dois pontos que eu tomar, que eu só tomei esses dois. Mas quando para quaisquer dois pontos que eu tomar na figura, em cada figura correspondente, essa razão ela vai ser sempre constante. Ou seja, se esse segmento x', y' é o dobro do segmento xy, eu também vou ter o quê? Considera aqui o seguinte, vamos pegar outros pontos. Então, eu considero esse ponto A e esse ponto A', que é o correspondente a ele. E vamos pegar esse ponto aqui, bem na pontinha aqui do Acre, B', e esse aqui, B'. Então, se esse segmento x', y' é o dobro, tem medida igual ao dobro do segmento xy, automaticamente eu também vou ter que o A', B', ele vai ser o dobro de AB. Então, isso é que é a razão, né, de semelhança. Então, duas figuras vão ser semelhantes quando, para quaisquer dois pontos que eu tomar numa figura,
eu sempre terei dois únicos correspondentes na outra figura que estamos comparando, e com isso, essa razão sempre vai ser constante. O que não ocorre, né, na nossa figura do pensador, né? Então, olha para cá. Então, aqui, nós temos aqui esse ponto x correspondente a esse x', esse ponto y correspondente a esse y'. Então, nós temos aqui uma razão xy sobre x'y'. Da mesma forma, nós temos o quê? Esse AB e esse A'B'. Então, o que a gente pode reparar? Que a razão entre esses dois segmentos não é a mesma em relação a esse, certo? Então, com isso, né, usando a nossa definição, nós temos dois pares de pontos onde a razão entre os segmentos formados não é igual. Sendo assim, então, essas duas figuras, elas não são semelhantes, correto? Então, a definição de semelhança para duas figuras quaisquer fica dessa forma. Então, vejamos agora a definição de semelhança para dois polígonos. A semelhança de polígonos ela é definida da seguinte maneira, olha só. Dois polígonos são semelhantes se os ângulos internos forem ordenadamente congruentes, essa palavra ordenadamente ela é fundamental, e se os lados que formam ângulos congruentes forem proporcionais. Tá? Então, essa é a definição de semelhança de polígono. Então, vamos ver um exemplo. Olha para cá. Temos aqui dois pentágonos, ABCDE e A'B', C'D' e E'. Tá? Então, para esses dois pentágonos serem semelhantes, primeiro, os ângulos têm que ser o quê? Ordenadamente congruentes. Então, ó, esse ângulo A, ele é congruente ao ângulo A'. O ângulo B, ele é congruente ao ângulo B', assim como o ângulo C, ele é congruente ao ângulo C'. O ângulo D, ele é congruente ao ângulo D'. E, por fim, o nosso ângulo E, ele é congruente ao ângulo L'. Então, essa é a primeira condição. Qual é a segunda condição? É de os lados serem o quê? Proporcionais. Então, ó, nós temos que AB sobre A'B', ele é igual a ABC sobre B'C', que é igual a CD sobre C'D', que é igual a DE sobre D'E', e por fim é igual a EA sobre E'. Então, todas essas razões são iguais a uma constante chamada de constante K. Onde essa constante K vai ser quem? Essa constante K é a nossa razão de semelhança. Certo. E os lados que formam, né, os lados correspondentes, né, falando dessa forma, ou seja, por exemplo, AB com a linha B', eles são chamados de lados homólogos. Então, o que significa lados homólogos? Homo significa mesmo. E logo significa lugar. Então, se algum problema se referir a lados homólogos de dois polígonos, ele está se referindo exatamente a quem? Aos lados que ocupam o mesmo lugar. No caso, claro, de dois polígonos, o quê? Dois polígonos semelhantes, que é o nosso caso aqui. Tá bom?
Então vamos ver uma propriedade interessante que é a razão entre os perímetros também é igual a essa razão de semelhança. Bom, para chegar na propriedade que eu acabei de falar, a gente precisa lembrar de uma propriedade da aritmética, né? Que é exatamente quem dá essa propriedade, que é a seguinte. Se eu tenho duas frações iguais, no caso aqui, A sobre B igual a C sobre D, lá da aritmética, nós temos que, se nós somarmos os numeradores e os denominadores, essa razão permanece igual. Tá? Então, por exemplo, nós temos o quê? Nós temos que 1 sobre 2 é igual a 2 sobre 4. Certo? Então, experimenta somar os numeradores. Vai ficar o quê? 1 mais 2. E os denominadores? 2 mais 4. Certo? 1 mais 2 é igual a 3. Enquanto 2 mais 4 é igual a 6. Essa razão 3 sobre 6 é exatamente igual a quem? Igual a meio. Certo? Então, utilizando essa propriedade aritmética, observa comigo o seguinte. Se nós temos que AB sobre a linha B' é igual a BC sobre B', C', etc., então nós temos que AB mais BC mais CD mais DE mais EA sobre a linha B' mais B', C' mais C', D' mais D', E' mais E', isso daqui também vai ser igual a quem? Também vai ser igual a K. Isso usando o nosso exemplo. Só que essa soma é exatamente quem? É exatamente o perímetro do nosso pentágono, que eu vou chamar de 2P. E essa soma é exatamente quem? O perímetro do nosso segundo pentágono, que eu vou chamar de 2P'. Então, nós temos o quê? Então, nós temos que a razão entre os perímetros de duas figuras semelhantes, ela é exatamente igual a quem? Exatamente igual a razão de semelhança. Então, temos essa propriedade, certo? Então, com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje.